na fé cristã, nós temos diversos irmãos e irmãs que sofrem transtornos emocionais. E parece que existe uma resistência dessas pessoas procurar um psicólogo. Por que você acha que existe essa resistência? Ainda é assim? Você, como uma psicóloga clínica, tem tido diversos pastores tratando disso. Aumentou? Tem pessoas que estão buscando mais? Ou ainda assim existe essa resistência? E já emendo uma outra pergunta. Se existe essa resistência, o porquê que existe? Sim, graças a Deus, o que eu percebo, da década de 80 para cá, as igrejas estão abrindo para falarmos do assunto. Então, é bem interessante quando eu recebo convite para ministrar, geralmente o pastor ou a liderança fala, Cris, pode falar sobre transtornos emocionais. Então, está se abrindo uma psicóloga vir trazer uma ministração, né? Só que ainda há uma grande resistência. Porque acredito que o rótulo do problemas emocionais, ou eu estou com um problema emocional, dá aquela impressão que eu não tenho capacidade nenhuma. Porque aí remete a pessoa naquele quadro psiquiátrico dos manicômios. Então, nós vivemos, né, em 1900, né, vai até 75, que depois entra aquela luta contra os manicômios fechados. As pessoas eram tidas como loucas. Então, quando a gente fala de transtorno emocional, já remete a essa lembrança. Se eu tenho transtorno emocional, então quer dizer que eu sou louco? Então, esse rótulo, eu ainda acho que ainda existe muito, aliás, acho não, eu percebo que existem muito nas pessoas quando falam de transtorno. Então, aí acabam tendo resistência. Como assim eu vou falar que tem transtorno emocional? Principalmente eu, que tenho fé. Né? Porque muitas pessoas acabam confundindo, né, a questão do transtorno emocional com fé. Então, se eu tenho uma depressão, é porque eu tenho ausência de fé. E não, a depressão é um problema, às vezes, até bioquímico. A depressão tem vários gatilhos, várias ramificações da depressão que causam a depressão. Só que quando fala assim para um pastor, depressão, uau, como assim? Eu sou um homem cheio de Deus, eu sou um líder, eu tenho experiência com Deus, como assim eu vou ter um transtorno emocional? Isso vai fazer com que as pessoas Transparecer que eu não tenho fé. Isso, exatamente. Então começa o rótulo, doenças emocionais, falta de fé, transtorno emocional, eu me acho louco, as pessoas vão me achar que eu sou louca, eu vou me sentir sozinho, solitário, aquela pessoa que fica babando, né? Que Sim. antigamente nos manicômios tinha isso. Enfim, então isso tudo vai gerando esse rótulo que vai resultando nessa resistência. Eu não quero admitir que tenho um transtorno emocional, porque eu vou me sentir, ou as pessoas vão olhar para mim com esse olhar de louco. Principalmente na fé, né? Porque aí a gente tem essa vertente espiritual e acaba espiritualizando tudo. Então não é problema emocional, isso é ação do inimigo. Claro que a gente não pode também desconsiderar que existe o plano espiritual, o inimigo das nossas almas, ele é oportunista, ele aproveita da fragilidade emocional para poder, enfim, atacar os seus dardos. Mas não podemos depositar tudo na questão espiritual. Eu me lembro, pastor, que quando eu terminei de fazer psicologia, por quê? Vai ser bem bacana contar esse pouquinho de história para as pessoas entenderem. Eu estava no campo missionário, fazia parte de um grupo de jovens e adolescentes que trabalhavam com evangelização, enfim, através da arte. E eu me lembro que nós estávamos naquela época, acho que em Fortaleza, se me falha a memória, Deus disse, estou fechando o teu ciclo e vou te levar para a área acadêmica. Eu resisti, porque eu sou neta de assembleiana, família assembleiana, enfim. E aí eu falei, não, mas eu quero missão. Era isso que eu ouvi de muitos profetas, desde pequenininha, desde os cultos do lar, né? Enfim, Verdade. dos cultos da tarde da bênção. Eu sempre escutei que eu iria. Então, Deus é o Senhor. Resumindo, Deus então me tira do campo missionário e me leva para a área acadêmica. Vou para a área acadêmica e para a área da psicologia. Me lembro que muitas irmãs falavam, você vai para a psicologia, você vai virar uma ateia, vai acabar com a tua fé, né? Isso, porque por muito tempo a psicologia, a filosofia, ficou ali no campo dos ateus, dos gnósticos, né? Porque crente não faz psicologia, não, né? Enfim, e graças a Deus, Deus tem levantado muitas pessoas da fé para essa área. E aí, depois de fazer psicologia, entendendo a direção de Deus, né? Ficar apaixonada pelo curso e aumentou mais ainda meu nível de fé. Eu me lembro que algumas aulas dava vontade de sair falando em línguas estranhas, né? Ali por ver a manifestação de Deus, onde a psicologia não vai. Aí eu dizia, aí é o tamanho de Deus, né? Enfim, agregou muito para minha fé essa caminhada na psicologia. Termino o curso de psicologia e vou para onde? Para o atendimento, que também foi uma experiência, fica para um outro momento. Fui para a área clínica, improvável. E de repente eu começo a receber pastores, missionários,
filhos de pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, tudo com transtornos, comportamentos disfuncionais, pensamentos disfuncionais, melhor dizendo, comportamentos inadequados, enfim, cadeias de ansiedade, depressão, ideação suicida. Eles começam a chegar. E a minha pergunta é: Deus, eu achei que o Senhor fosse me trazer para a área da psicologia para atuar com o pessoal que não é da fé, né? Talvez ali uma estratégia, enfim, de falar de fé dentro do consultório e tal, que hoje, graças a Deus, a ciência se debruça e entende que é bom ter fé. Enfim, aí Deus, em um determinado momento, disse: chegou a hora de cuidar da alma da minha noiva. A alma é a sede das emoções, é a psique, é onde ficam as lembranças ali da primeira infância, a rejeição, os abusos. E a noiva, ela tem essa alma. O espírito, ele tá em dinâmica, ele tá distribuindo os dons, ele tá testificando a verdade, ele fala sobre a graça, enfim, o Espírito Santo, ele tá em movimento. Mas a alma da minha noiva tem impedido dela vivenciar mais do meu espírito. Então, aí eu entendi que era um movimento também de Deus, e Deus possibilitando a gente estar trabalhando nessa área. E aí, graças a Deus, depois só veio como confirmação algumas igrejas abrindo. Então, eu digo que a partir do momento que eu tenho a oportunidade de falar sobre o campo da alma, desperta algumas pessoas para tirarem o rótulo, quebrar a resistência, que você ter um problema emocional não quer dizer que você é louco, desequilibrado, vai perder o controle da mente. Só faz se sentir uma pessoa limitada, que tem algo na alma que precisa ser ajustado para ter qualidade de vida, viver o chamado, sair do campo da comparação, da vitimização. Pessoas estão saindo hoje dos caminhos do Senhor por conta de uma alma. E às vezes até projeta, né? Eu acho que no meu primeiro livro eu falo sobre a projeção que eu tive com o meu pai, né? Eu tive um pai terreno que não foi uma boa referência e transferi isso para o pai celestial. Quando eu fui curada da alma, aí fluiu. Agora eu recebo a Glória a paternidade Deus. de Deus. Cris,